Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nesta noite juntos para ouvir a Tua palavra. Já temos escutado coisas maravilhosas da palavra do Senhor. Sempre nossa alma sente bem em ouvir as verdades do Evangelho, que é a Tua palavra. Ajude-nos a aprender mais. Estamos aqui para Te ouvir. Ajude-nos a levar para casa um bom pacote de bênção, uma boa porção do alimento espiritual, porque é de fé em fé, de glória em glória, é que vamos crescendo à estatura do varão perfeito em Cristo Jesus. Possamos subir mais um degrau nesta noite na fé de Jesus. Com o perdão de nossos pecados, pedimos, ajude-nos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Deus abençoe. Bom ver cada um de vocês, esforço que vocês fazem para vir à casa de Deus. Obrigado. Obrigado, obrigado. Deus recompense a vocês através da palavra. Nós vamos ficar em pé, vamos sem perca de tempo ler a Bíblia. Apocalipse capítulo 6, verso 1 e 2. Vamos ler a Sagrada Escritura, tão boa para alimentar nossas almas. E havendo o Cordeiro é o próprio Deus em forma de carne, aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão. A voz de Deus é como voz de trovão. Trovão, quando está lá no mato, ele rebomba, até o leão silencia. Porque é uma voz, é uma autoridade. Aleluia! Vem ver o anjo, o primeiro animal. E olhei e eis um cavalo branco. O anjo está dizendo que há algo de errado. Um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Jesus, ajude-nos a aprender esta lição, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos prosseguir o glorioso estudo desta mensagem que estamos estudando, o primeiro selo. Nós vamos, a partir do parágrafo 62, o primeiro selo. Eu gostaria que todos desse a sua atenção à palavra para sairmos daqui com nossas consciências bem centradas na verdade do Evangelho. Só existe uma verdade, e esta é Cristo. E pela misericórdia de Deus, nós estamos nela. Você está nela. O que nós precisamos é cada dia nos penetrar dentro dela e deixar ela penetrar em nós. E isto acontece com o que você fez ouvir. Você veio ouvir. Romanos capítulo 10 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Parágrafo 62, o profeta diz: ele veio na primeira era, a era de Éfeso, revelou, enviou o mensageiro. Quem é este que veio? Cristo. Cristo veio na primeira era. Enviou o seu mensageiro, o primeiro mensageiro para a primeira era gentílica. Nós temos 7 eras dispensadas. Deus dispensou a nós, aos gentios, 7 períodos, 7 eras. E do Calvário para cá, não é? Do Pentecostes para cá.
E em todos estes períodos, quem veio foi Deus. Através de Paulo, era Deus em Paulo, Deus em Irineu, Deus em Martim, Deus em Columba, Deus em Lutero, Deus em Wesley e agora Deus em William Branham. Todas os outros 6 mensageiros foi Deus em porção. Porém agora nesta última era, de acordo com Mateus 17:11, Elias virá e restaurará porção. Está escrito assim? Não, está escrito restaurará todas as coisas. Então todas as eras Deus veio em porção. Porção, porém agora vem em sua totalidade. Portanto, estamos vivendo o tempo mais glorioso da história da igreja gentia. Você diz, está tão difícil. Não, é a era mais gloriosa que estamos vivendo. É a era em que os cristãos desfrutam o melhor de Deus de todas as eras. Foi a era da restauração, da abertura de todos os mistérios de Deus. E nós tivemos o privilégio de nascer nesta era. Então, o desafio de Deus para nós é esse: vamos aproveitar nosso tempo? Sim? Vamos aproveitar nosso tempo, irmãs? Vamos aproveitar nosso tempo? Amém? Parágrafo 63. Observe o que acontece enquanto seguimos. Aqui está o plano da redenção. A primeira coisa acontece, há um anúncio primeiro nos céus. O que aconteceu? Um selo se abriu, primeiro selo. E ao abrir o primeiro selo, detecta a primeira figura enganadora que já está na terra: cavaleiro do cavalo branco, o diabo mascarado com a religião. Branco fala de religião. Veja, o selo se abriu, ou seja, revelou a tática do inimigo. O que é aquilo? Um mistério é revelado. O mistério do anticristo e o mistério de Cristo. Você quer conhecer o mistério do anticristo? Procura-te entrar no mistério de Cristo, que você automaticamente conhecerá o mistério do anticristo. Você quer conhecer as profundidades de Satanás? Entre nas profundidades de Deus, que você vai conhecer o oposto. Quanto que o diabo é perigoso. Quanto mais você entra em Cristo, mais você vai tomando conhecimento do perigo que é do lado oposto, que é do lado do diabo, do enganador. Pessoa que não entra muito em Cristo não conhece muito do lado oposto. Pensa que a coisa é, o diabo é um bichinho, que você pode coçar ele, que não tem perigo. Mas quando você entra em Cristo de verdade, o irmão Branham fala isto na mensagem à era de Tiatira: as profundezas de Deus e as profundezas do diabo. Quando você entra nas profundezas de Deus, automaticamente você toma conhecimento das profundezas do diabo. Assim como Deus é real, o diabo também é real. Não é um bichinho, não é um bichinho mansinho, não. Ele é perigoso. Ele é perigoso. Então, o selo abre, o mistério é revelado. Vem, e quando o mistério é revelado, sabe o que acontece? Quando uma verdade, irmão Léo, é aberta, é descortinada, então uma trombeta soa. Trombeta é uma voz, é uma pregação. E ela declara uma guerra, irmão Léo. Você não pensa que ao abrir a palavra de Deus, Deus abrir sua palavra, revelar a nós, fica sem guerra. A guerra soa. Ela declara uma guerra, uma praga cai e uma era da igreja se abre. Vem? Qual é o papel da guerra?
o anjo da igreja apanha o mistério de Deus, não completamente ainda revelado. O anjo pega aquela porção que é para o seu dia, mas quando ele o faz, ele apanha esse mistério de Deus, e então ele vai até as pessoas, depois do mistério ter sido dado a ele, vai ao povo. O que ele faz ali fora? Ele começa a proclamar aquela mensagem, e isto dá começo a quê? Uma guerra espiritual. Automaticamente, amados irmãos e irmãs, ao você ter conhecimento da verdade da Bíblia, você comprou uma guerra com o diabo, com as trevas. Você comprou. Apaga, por favor, as luzes do santuário, rapidinho, diáconos, por favor. Apague, por favor, aqui em cima, tudo, as luzes do santuário, todas, por favor. Apague, por favor, todas as luzes do santuário. Todas, apague, por favor. Por favor, apague todas. Isto. Trevas. Enquanto tem trevas, o anjo das trevas gosta. Mas agora acenda as luzes para você ver. As luzes detonam as trevas fora, manda as trevas ir embora, e isto é uma guerra. A luz guerreia contra as trevas, e quem vence? Quem vence é quem tem mais poder. Quem vence é quem tem mais poder. Nesse caso aqui, qual foi o poder maior das trevas? Quando apertou o botão lá, as trevas mostrou que a estrutura dela é fraca. Foi embora. Quando a palavra Cristo entra em cena no coração da verdadeira igreja, o diabo, que é trevas, ele mostra o poder dele, que é fraco. Ele vai embora, ele sai, a coisa é descortinada, a verdade é revelada, e os eleitos passam a enxergar. Aí volta em Apocalipse 1, final do verso 1, capítulo 6, final do verso 1. O primeiro animal vem, abre os olhos e detecta o perigo e diz: vem ver, vem ver. Ele denuncia a trama do inimigo. Oh, amados irmãos, quando o Espírito Santo entra no coração da igreja, os olhos espirituais dela se abrem, e ela começa a ver toda mentira oposta à verdade. E sabe o que isso acontece? Guerra. Por isso que Jesus disse: eu não vim trazer paz na terra, eu vim trazer guerra. Por que guerra? Luz contra as trevas. Ele disse: os maiores inimigos do homem serão seus próprios familiares. Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra marido contra mulher. Isto falando do incrédulo contra o verdadeiro. Não pense, irmão Edinho, que ao você entrar em Cristo, você vai ficar em paz com os seus amigos que não entraram em Cristo. Vai haver um choque. Há um choque de visão, há um choque de revelação, há um choque de entendimento. A luz não combina com as trevas. Vai haver uma guerra, um choque, uma distorção de visão, uma distorção de luz. Por isso que eu não acredito, como está escrito lá em Joel, preste atenção, Joel 3:3. Dois não andarão juntos se não tiver de pleno acordo.
Eu não acredito ver dois irmãos, um que tem revelação e outro que não tem, andar junto e dizer que está tudo bem. Não, a guerra, isso é automático. Ah não, é irmão lá da igreja A, B, C, é meu amigo. Amigo? Amigo? Me mostra na Bíblia onde deu certo essa amizade. Se é amiga, é porque você está comendo, você está com o mesmo espírito dele. Por isso que está essa amizadona aí, viu? Leia, anote aí. Amós 3:3. Dois não andarão juntos se não tiver de pleno acordo. Ou seja, se não tiver com a mesma visão, com a mesma revelação. Não tem como dar certo, há uma guerra. As trevas não dão conta de permanecer diante da luz, ela desaparece. Porque o poder da luz é maior, ele empurra as trevas para fora do ambiente. E Jesus disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Quando você se torna esta luz, porque por um tempo grande Jesus estava com os discípulos dizendo: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Mas de um determinado tempo para frente, após o Pentecostes, ele já virou para os discípulos, ele tinha se derramado em seus discípulos, em sua igreja, e aí ele virou para os discípulos e disse: agora vós sois a luz do mundo. Aleluia! Quando na verdade nós nos tornamos crentes luzes, na palavra que estamos estudando aqui, revelado, porque o crente revelado ele tem visão nítida, ele se torna um homem luz. Quando nós tornamos um crente luz, não tem como, gente. Você compra uma guerra com as trevas. Você compra uma guerra, aquele ambiente que você tinha guarida lá, você não vai ter mais, não tem como. Aquele lugar que você tinha espaço, amizade, onde você ia, conversava, sorria, bebia cerveja, tinha aquele amizadão, não vai ter mais. Você mudou, sua visão agora é diferente. Você trocou de espírito. Seus assuntos não conferem mais. Os assuntos dele é Santa Maria, mediador entre Deus e os homens, é Santa Maria, Santo Agostinho, é Santa Luzia para os olhos, é Santo Antônio para o casamento, é Santo Fulano para a viagem, os assuntos deles são estes. Os seus, quando você recebe a luz do Evangelho, você vê que tudo isso é mentira, isso é trevas. Queira ou não queira, vai ter uma oposição, sua vida vai ser diferente, e aí não tem como conviver espiritualmente falando juntos. Sua revelação, sua luz passa a ser maior do que a dele. Verdade. Os assuntos não vai conferir. Por mais que você queira, você vai ferir ele, vai ferir ela, você vai dizer: ó, não é assim não, ó, a Bíblia fala diferente. E você vai ofender, vai ofender, vai ofender. Compra-se uma guerra espiritual. Aí vem mulher revelada, marido não revelado. Aí mulher contra marido, guerra. Filho revelado, pai não revelado, guerra. É o que Jesus disse: eu não vim trazer paz, vim trazer guerra. E Jesus é culpado disso? Não, é porque as trevas, os filhos das trevas não querem receber o brilho da luz, preferem ficar sob o brilho a negrura da treva. Por isso que cria essa antipatia. Verdade. Aí vem o 65. Então Deus toma o seu mensageiro com os eleitos daquela era e os faz dormir. Cada era, Deus dá a porção para aquele mensageiro. A primeira era foi Paulo, a era de Éfeso. Deus deu a porção para Paulo, e Paulo veio no fulgor daquela palavra do Espírito, da porção de Deus para aquela era.
e ali comprou uma guerra terrível contra o romanismo, a coisa das tradições religiosas do dia. Foi uma batalha que custou a vida de Paulo. Ele foi morto, decapitado pelo poder romano. Mas aquilo não foi o fim de Paulo. Ali o sangue dos santos das eras negras era um grão, semente. Foi derramada na terra para renascer na era de Sardes, de Lutero. Ali foi o renascimento da semente jogada no chão. 68 milhões de sementes foi lançada no chão através da Santa Inquisição. Roma matou. Eles não estavam derrotados quando morria, quando derramava sangue. Ali era simplesmente o grão da semente sendo lançado no chão para nascer na era de Lutero, crescer na era de Wesley e florescer em Pentecostes e dar fruta agora na era de Laodiceia. Você é resultado daquela semente da era negra que foi derramada no chão. Mas sempre foi assim. Termina a era, Deus toma seu mensageiro com os eleitos daquela era e os faz dormir. Descansaram. Aí vem 1 Tessalonicenses 4, verso 13. E os que dormiram em Cristo estão dependendo de nós, da nossa perfeição, para eles serem chamados, ressuscitados. E depois de tudo, final da última era, nós que estivermos vivos seremos transformados, eles serão ressuscitados e nós subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Mas eles estão lá aguardando a nós, o mensageiro e os seus crentes de cada era. E então ele deixa cair uma praga sobre aqueles que rejeitam aquilo, um julgamento temporário. Após cada era eles rejeitaram a mensagem do dia, o julgamento cai, a praga cai. Nós já estamos sofrendo, nós, porque ainda somos humanos, preste atenção nisso, nós estamos sofrendo já as pragas caindo sobre a terra por esta era a qual estamos vivendo, a era de Laodiceia, ter rejeitado a palavra. Quais são as pragas? Sodomismo, essas redes sociais que viram a praga do inferno. Eu creio que não existe uma praga mais selvagem sobre a humanidade do que essas redes sociais. Pragas que já estão caindo, porque as trevas estão caindo sobre a terra, que a luz já está pertinho de ir embora toda. O irmão Brana fala que o evangelho é como o sol. O sol nasce no leste e se põe no oeste. E o evangelho veio de lá do nascente, do oriente se põe no ocidente. O evangelho veio lá do oriente, dos judeus, veio e pulou o Canal da Mancha, atravessou a Europa, os Estados Unidos e chegou até nós. E daqui ele está voltando para o oriente de novo. O sol, quando ele põe aqui no ocidente, se você quer ver o sol, você tem que ir lá no oriente. Ele nasce no dia seguinte lá no oriente, no nascente. Assim é o evangelho. Terminando aqui, pode procurar ele lá no oriente, lá em Israel. Ele voltará cumprindo Apocalipse 11, a tratar com Moisés e Elias. E nós estamos no pôr do sol do evangelho para nós os gentios. Não haverá uma oitava era. E nós estamos no pôr do sol. Por isso que já podemos sentir as pragas cair, o juízo eminente cair sobre esta era. Doenças inexplicáveis, cada dia doenças desconhecidas que você nunca viu falar, caindo sobre as pessoas. E espíritos e mais espíritos batizando as pessoas. São pragas apocalípticas, pela era ter virado as costas para o evangelho. Isso é simultâneo.
Agora vamos ao 66. Então, depois que aquilo termina, aquela era termina, as pragas caem sobre aquela era, então eles seguem em frente, e eles se denominam, aquele povo daquela era se denomina, se apostata. Você está vendo, os pentecostais, eu era menino, os pentecostais eram os crentes verdadeiros daquele tempo, isso é há 50 anos atrás. Hoje, Pentecoste e católico é a mesma coisa, mundanos a mesma coisa, porque se denominaram, por rejeitar a mensagem à luz do dia, se tornaram trevas espirituais. Ou, tenha cuidado, crentes do tabernáculo da fé, se você rejeitar dar os passos do Evangelho junto com o Espírito Santo, você se apostata, e daqui a pouquinho sua vida está tão suja como as dos pentecostais de hoje. Deus não para. O roteiro do Espírito Santo da palavra vai indo de fé em fé, de glória em glória, e a igreja eleita deve estar atenta a seguir o roteiro do Evangelho dia a dia. Não pare, não pare, vigie o espiritual. Devemos estar atentos, vigiando o espiritual. Você lembra lá do deserto? A coluna de fogo, ela sempre prosseguia. A nuvem, Israel de dia fazia nuvem para eles caminhar, e à noite ela era luz para brilhar o caminho deles. Eles sempre iam. Quem parava na beira do caminho se apostatava. Quem parar na fé se apostata. Muitos crentes que se estacionam no caminho e dizem: não vou mais na igreja, não vou ser mais crente. Você morre. Quem perde é você. O Evangelho não para. E a noiva de Cristo, os verdadeiros eleitos, também não para. Há alguém na terra que está seguindo a rota do Evangelho, o roteiro do Evangelho culminará no arrebatamento, em nossa transformação. Você queira crer nisso ou queira não crer, problema seu, que a verdade é esta: o Evangelho não para por causa da minha incredulidade. O arrebatamento não atrasa por causa da minha preguiça. Os eleitos estão marchando. Haverá um arrebatamento, e os eleitos estarão lá. E eu quero crer que cada um de nós estaremos lá naquele dia. Aleluia, aleluia. O irmão Brana disse na mensagem à ordem da igreja: vigie o espiritual, vigie a rota do Evangelho, não pare, não estacione. Vamos 66, o irmão Brana falando do roteiro do Evangelho durante as eras. Uma era terminava, Deus recolhia o mensageiro e seus eleitos daquela era, o juízo vinha, depois começava outra. 66, então depois que aquilo termina, então ele segue em frente, e eles se denominam. Não tem duas vidas. Quando a era seguinte começa, a anterior morre. Os verdadeiros luteranos, se quisessem continuar vida neles, irmão Arlo, eles tinham que aceitar a mensagem de Lutero, senão morria. Como morreram a maioria deles, não aceitaram a mensagem seguinte. Os verdadeiros wesleyanos, se quisessem conservar vida de Cristo, da verdade do Evangelho neles, eles tinham que aceitar a mensagem seguinte, a pentecostal, senão morria, como morreu a maioria dos wesleyanos. Os verdadeiros pentecostais, se quisessem conservar vida, a palavra viva, o Espírito Santo neles, teve que aceitar a mensagem do sétimo anjo.
Se não morreram, veja os pentecostais mortos espirituais, mundanizado, porque rejeitou aceitar a próxima mensagem, que é a sétima da sétima era, do sétimo mensageiro. Oh Deus, me ajude a vigiar o mover de Deus. Só que agora não vai ter uma oitava era, agora é arrebatamento. Próximo passo de Deus não é enviar um mensageiro, um salvador da pátria, como está surgindo por aí, essas bobalhões por aí, não. Próximo passo de Deus agora é algo mais sublime, é transformar nós que estivermos vivos, é ressuscitar aqueles que estão nas tumbas, e é buscar nós, levantar nós nos ares, a encontrar com o Senhor. Oh, vigie o próximo passo de Deus, vigie o Evangelho, vigie o Evangelho. Esses aplicadores na bolsa de valor, eles nem dormem de noite quase, eles têm que estar vigiando a bolsa, ela sobe e desce, sobe e desce, eles têm que estar trocando de conta, trocando de investimentos. Os aplicadores que querem ter sucesso nas bolsas de valores, eles ficam fitados. Às vezes um minuto que eles param de vigiar a bolsa, ela cai e eles perdem milhões com aquilo. Ah, se no natural tem que vigiar para a prosperidade natural, o espiritual não tem não? A Bíblia diz, São Pedro disse, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda a vosso derredor, rugindo como leão, procurando uma brecha para lhe trazer prejuízo. Vigie o roteiro do Evangelho. A coisa não está mais com Lutero, a coisa não está mais com Wesley, a coisa não está mais com os pentecostais, a coisa agora está com Elias, com o sétimo mensageiro. Não procure Deus nessas denominações, morreram. É forte falar isso, é duro, mas é a verdade. É a verdade, que lá foi ontem. Ontem não é hoje mais. A era pentecostal foi ontem. Ontem não é hoje mais. A era wesleyana foi anteontem. A era luterana foi 3 antonte. Hoje é um dia a mais. Valorizemos, irmãos, a cristalina palavra de hoje, que Deus desceu para trazer para nós a maior luz. Então eles seguem em frente, eles se denominam, fazem denominações, e começa com a obra daquele homem. E como a de Wesley e todo o restante deles, então tudo isso se torna uma quirela novamente. Se denomina, se torna picadinho, igual quirela. Como estão as denominações? Picadinho. Assembleia vira 1000 Assembleia de Madureira, Assembleia disso, Assembleia daquilo outro. E Tabernáculo da Fé, você já está vendo por aí, o que está vindo essa quirela também. Essa quirela, isso é vergonhoso, mas isso é juízo de Deus, por as pessoas não aceitar, não se humilhar à verdade. Aí tem que fazer essa quirela, picadinho, Tabernáculo da Fé ali, acolá. Sabe que Deus é 3, é 4, é 10, é 1000? Não. Os eleitos estão firmados. Eleito não vai atrás dessas quirelas. Eleito está firmado no verdadeiro tronco da verdade. Oh, louvado seja Deus por nós estarmos aqui, irmão. Nós poderíamos estar lá no meio dessas quirelas aí, mas o Deus teve misericórdia de nós. Por mais fraquinho que somos, Deus ainda teve misericórdia de nos manter fora dessas quirelas. É o irmão Branham que está falando aqui no final do parágrafo 66. Agora 67. Então outro mistério vem, próxima era.
Então o que acontece? Outro mensageiro chega na terra para uma era da igreja, outra era. Vem? Então quando ele chega, a trombeta soa, a trombeta é a mensagem que ele traz. Ele declara guerra, não tem jeito. Quando a voz de Deus soa, irmã Samuel, é bom te ver aqui, minha filha. Quando a voz verdadeira de Deus soa, irmã Samuel, uma guerra é declarada. É por isto que as pessoas que não têm o espírito da verdade nos odeia. Nos odeia de ódio, de guerra mesmo, de guerra mesmo. Mas o importante é nós ficarmos tranquilos, porque no que é verdadeiro estamos, que é em Jesus Cristo. Que privilégio, irmão. O que eu fiz para merecer isso? O que o senhor fez, irmão? O que o senhor fez para merecer isso? Nós não fizemos nada. A graça cruzou nosso caminho. O amor divino nos trouxe essa luz e iluminou nossas almas. Nós passamos a enxergar a verdade sem merecer. Foi graça, gente. É o 67. Então quando ele chega, a trombeta soa e ele declara guerra. A mensagem daquele mensageiro declara guerra, porque só se você ficar calado, para você não comprar uma guerra. Vocês que estão nos visitando nessa noite, se você interessar ser batizado em nome de Jesus Cristo, tem o tanque, tem água aqui, como a Bíblia ensina. Você não vê na Bíblia em lugar nenhum batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Você vê no Catecismo de Roma, não na Bíblia. Quando você entender esta mensagem que nós pregamos aqui, se quiser batizar, ser um crente dessa igreja aqui, não pense que você vai vir ficar bonzinho, fofinho, vestes mofadadas. Você vai comprar uma guerra contra seus parentes que pensam diferente, a religião que você veio, vai ser guerra. Mas que bendita guerra nós compramos! Guerra pela verdade. A guerra da verdade, ela ganha. Você diz, pastor, aqueles 68 milhões que Roma matou, ela ganhou a guerra. Ganhou coisa nenhuma. Me diga se eles estão mortos. Eles não estão mortos. O irmão Brana viu eles vivos lá na sexta dimensão. O irmão Brana reuniu com eles vivos lá na sexta dimensão. Então eles perderam a guerra? Perderam, irmã? Sim? Não. A morte não é o fim da vida cristã. Nós simplesmente trocamos de corpo. A mensagem, ele declara guerra. E então o que acontece? Finalmente ele é tomado, então, o mensageiro daquela era, tomado. E então quando ele é colocado de lado, então a praga cai. Sempre no final, ao ser rejeitada a mensagem, irmão Elcio, bom te ver, tudo bem? Saúde? Ao ser rejeitada a mensagem daquela era, a praga, o juízo de Deus cai. Volto a lembrar vocês, essas coisas horríveis que vemos aí na rua, drogas, filho matando o pai, mata-se humano como se mata um porco, sem nenhum escrúpulo, sodomismo e tantas baixarias. Isto é pragas de maldição que tem caído sobre os seres humanos por ter rejeitado a palavra da hora. Deus, não nos deixe virar as costas para esta palavra nunca. Minhas filhas, ou menino, filhas, ao você virar as costas por esta verdade, praga cai sobre você. Qual é a primeira praga que eu tenho observado ao longo dos anos? 48 anos que eu sou batizado. Qual é a primeira praga, o primeiro sinal de praga que cai sobre a mulher quando ela vira a costa para a palavra? Cabelinho cortado, juízo. Desonra seu cabeça, de acordo com Coríntios 11, verso 3. Juízo de Deus.
E aí começa, depois que corta o cabelo, o irmão Brana disse que ela desonra o anjo de Deus. E aí qual é a próxima coisa? Adultério, praga, juízo. Irmão, isso não é brincadeira, irmão. Ao nós rebelar contra a palavra, não fica sem preço. Isso aqui é assim, diz o Senhor, o que o profeta está falando. Praga cai sobre nós, Senhor. Então, sendo assim, me ajude a ser mais obediente, me ajude a ser mais sensível. Não me ajude, não me deixe nunca rebelar contra a palavra, porque o juízo é iminente sobre a vida de uma pessoa que rebela, que vira as costas contra Deus, contra a palavra. Devemos orar 24 horas por dia. Deus, me ajude a lutar com tudo que eu posso, para não me rebelar contra a sua palavra. Eu posso ser fraco como humano, mas não me deixe ser fraco como espiritual. Nunca me deixe perder a luz, que é a revelação da verdade. Amém, irmãos? Então o que acontece? Finalmente ele é tomado então, e então quando ele é colocado de lado, então a praga cai, os destrói. A morte espiritual, olha aí, ó. A morte não é física. Você aprontou e está vivo. Está vivo? Está vivo, é um defunto ambulante. Está vivo fisicamente, mas ele está morto espiritualmente. A praga é morte espiritual, atinge aquela igreja, aquele indivíduo, e ela está acabada, aquele grupo nunca mais levanta. Ô irmão, é tempo de nós pôr a mão na cabeça e dizer: Deus, tem misericórdia de nós, nunca nos deixe rebelar. Quando a morte espiritual entra, irmão, na igreja, na pessoa, ela nunca mais se levanta. É juízo. Então ele segue adiante para outra era. Deus não para não, Deus não para. A incredulidade do incrédulo não para Deus não. O incrédulo faz chantagem. Eu não vou na igreja, eu não creio. O que importa se você crê, se não crê? Problema seu. Sua incredulidade não interromperá o programa de Deus. Deus segue em frente. Há uma noiva para ele aperfeiçoar. E essa noiva acompanha ele. Não arrebita o narizinho não, meu irmão, minha irmã. Pensar que porque você arrebitou o narizinho, Deus vai parar. Não, tadinho, eu tenho que esperar aquele irmão até passar o emburro dele. O pastor Joaquim falou que tem emburro que é 30 dias. Fica 30 dias emburrado. Aqueles que emburraram, você conhece a história de Israel, daquela viagem do Egito para a terra prometida. Eles morreram no deserto. Está escrito lá em Coríntios 10. Pereceram no deserto por não querer seguir a Moisés. Está escrito, Coríntios 10, irmão Léo. Eles pereceram no deserto por não querer acompanhar a coluna de fogo, que era a palavra do dia. Nós oramos então: Deus, não me deixe ser um emburrador, um parasita. Me ajude, ó Deus, fazer tudo o que eu puder para acompanhar o roteiro de Deus. Feliz de Josué, feliz de Caleb, fraco ou forte, mas sempre acompanhava Moisés. Fraca ou forte, irmã, sempre acompanha a mensagem. Nós vamos chegar lá todo machucado, mutilado, mas o importante é chegar lá. Não pare, meu irmão, não pare, minha irmã. Faça biquinho não, viu? Deus não olha para biquinho nosso não. Simplesmente ele ignora e segue em frente. E nós não podemos perder esse trem, é o último trem. É o último trem desse roteiro, não tem outro, não vai ter o 8º vagão, o 8º trem.
A viagem fica totalmente cancelada, a viagem para o céu, se nós fazer biquinho e não quisermos engrenar nisto. Você perecerá na grande tribulação. Deus tenha misericórdia de mim. De mim, você diz de mim. 68, segura o relógio para mim, pastor Samuel. Até isto chegar aquele último anjo. Veja, vai passando de um para o outro, até chegar ao último. E nós chegamos no último. Nós estamos na 7ª era. Apocalipse capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 fala de 7 eras para a igreja gentílica. E nós estamos na 7ª, na era de Laodiceia. O último. Não haverá um próximo, gente. Não haverá uma próxima oportunidade. É hoje. Aleluia. Edinho, fiquei satisfeito com seus convidados. Chegaram um dos primeiros que chegou na igreja hoje. Eu quero batizar vocês domingo, viu, jovens? Vocês, casal jovem, simpático. Entre logo, não pare não. Entre em Cristo. Esta viagem é urgente. Entrar é urgente, porque o trem está de saída, de partida. Trem de ferro, não é? 68, até isto chegar aquele último anjo. Agora ele não tem nenhum determinado mistério. Coisa linda. O profeta desta era não tem nenhum mistério dele particular. Nós estamos vendo esse povão aí com terceira puxada, mistério particular. Mombrana não trouxe nenhum mistério particular. Está escrito lá em Apocalipse capítulo 10, verso 7, que ele revelaria todos os mistérios que estão na Bíblia, que ficaram. Paulo teve parte deles, Irineu teve parte, Martim teve parte, Lutero teve parte, Wesley teve parte, Pentecostais teve parte. E aqueles que ficaram, os cabos desconectados da Bíblia, que eles não ligaram, esses 6 mensageiros não ligaram, não conectaram, o 7º anjo vem conectar aqueles cabos, aqueles mistérios. Eu estou lendo o parágrafo 68 da mensagem do primeiro selo, gente. Não estou falando abobrinha aqui não. Ele reúne tudo que se perdeu daquelas outras eras. O mensageiro, ele não traz nada novo para ficarmos espantados. Mensagem do irmão Brana tem mistério novo. Não. Ele vem trazendo coisas antigas que o povo passou por cima, deixou de ver. Batismo em nome de Jesus, irmão. O senhor mesmo foi crente muitos anos e não sabia. No entanto, estava na Bíblia. Precisou de um profeta para abrir para nós. Mistério. Ele não traz nada novo. Ele faz é mostrar o que está na Bíblia. Que as religiões passaram por cima, que os mensageiros passaram por cima. Vamos lá, o 68, terceira ali. Todas as verdades que não foram realmente reveladas ainda. Vejam, à medida que a revelação vem, então ele revela aquelas coisas em seu dia. Se você deseja ler isto, aí está Apocalipse 10, 1 até por volta do 4, você obterá isto, correto? Ele toma o livro, qual é o livro? A Bíblia. Livro da redenção é a Bíblia. Aqui que tem palavra da redenção. Ele toma o livro e dos selos os rompe. Abre, romper quer dizer revelar, através do mensageiro. E os mostra ao 7º anjo. O que aconteceu ali? Aquela nuvem desceu, o profeta estava lá nas montanhas dos Estados Unidos, do Colorado. E esta constelação de 7 anjos em forma de uma nuvem, você pode ver bem no centro, é como o rosto de Cristo. Aquela imagem no centro daquela nuvem é idêntica com o rosto de Cristo que está ao lado ali. Desceu para ele e disse: vá para Jeffersonville, para o leste, que lá eu te encontrarei para revelar os selos para você. Então foi o anjo, a comissão, 7 anjos, desceu para ele nas montanhas e mandou ele voltar para Jeffersonville, para o leste. E lá em Jeffersonville, Deus, o próprio Deus, abriu para ele, revelou para ele a verdade da Bíblia.
profeta acaba de dizer aqui, ó. Os selos e os rompe, os mostra o sétimo anjo. Por isso que nós lemos aqui, havendo o cordeiro aberto o selo. Quem abre é o cordeiro. Quem trouxe a revelação foi o anjo, que é o próprio Deus. Ali no centro está a foto dessa figura do próprio Deus. Não é o irmão Brana que abriu o livro. Ele simplesmente mostrou o que o anjo lhe deu sobre o livro. É o cordeiro, e o cordeiro é Cristo. Nós acabamos de ler Apocalipse capítulo 6, verso 1. E havendo o cordeiro aberto o selo. Quem abre não é o William Brana. Quem abre é o cordeiro, é Cristo. Nós estamos não no ministério de William Brana. Nós estamos no ministério do cordeiro. Quem é o cordeiro? É Cristo. Ô irmão, nós somos um povo muito privilegiado, gente. William Brana simplesmente é o instrumento que Deus usou para abrir a Bíblia para nós. Só para este. Veja, os mistérios de Deus, preste atenção nessa afirmação aqui, ó. Os mistérios de Deus, de toda a Bíblia, é o ministério do sétimo anjo. Que lindo, hein? Os mistérios de Deus, contido no livro, é o ministério do sétimo anjo. Apocalipse 10, 7. O sétimo anjo revelaria os mistérios de Deus. Então, o ministério do sétimo anjo, que é o nosso irmão William Marion Brana, Elias, o ministério dele é revelar os mistérios de Deus. Que frase! Os mistérios de Deus é o ministério do sétimo anjo. Amados irmãos, agora você pode puxar para você isto. Os mistérios de Deus é o meu ministério. Puxa para você. Nós não somos um povinho qualquer não, irmãos. Nós somos o ministério de Deus na terra. Porque é fácil empurrar. Isso é só para William Brana. Não, William Brana é o profeta e nós somos discípulos de profeta. O que era de Elias passou para Eliseu. O que era de Moisés passou para Josué. O que era de William Brana passou para a igreja. Regozijemos nisto, igreja. Você não tem pouca coisa, não. Nosso ministério é valiosíssimo. E glória a Deus, Marquinhos. Você é bom demais. Você é mel na rocha. Veja, deixa eu falar. Que linha que é essa, irmão Samuel? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a 7ª linha do parágrafo 68. Os mistérios de Deus é o ministério do sétimo anjo. E você é isto. O que você é? Você é parte desse ministério do sétimo anjo. Deus abriu os selos e entregou para o sétimo anjo. O sétimo anjo trouxe e entregou para mim, para você, para nós, para a igreja. Então, os mistérios de Deus é o ministério da igreja. Ah, irmão Léo, nós não somos um povinho qualquer não, irmão Léo. Nós estamos em algo grande demais. O nosso ministério é o ministério dos mistérios de Deus. Ô, Moisaías, fala mais alto. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus, Everaldo. Bom te ver aqui, Everaldo. Você é de Deus, homem. Você é de Deus. Se não fosse de Deus, você não tinha desejo de vir cá. Você vem cá porque você é de Deus. Você é parte do ministério de Deus. O mistério de Deus é o ministério do sétimo anjo.
O mistério de Deus é o ministério da noiva. Irmãos, nós estamos em algo extraordinário. Este evangelho, qual somos parte, é algo que está acima de denominacionalismo, de intelectualismo. É algo misterioso. Cristo, o mistério de Deus revelado. Cristo aonde? Em você, na igreja. Irmão Marcos, você é parte desse mistério. O mistério de Deus é o ministério da igreja. Ô irmão Pedro, isso é bonito demais. Isso me entusiasma, irmão Edinho. Isso entusiasma a alma da gente. Isso mostra que esta mensagem é grande, é um oceano. Nós não estamos em um corriguinho secando, não. Quem está secando é Laodiceia. A noiva está navegando em águas profundas. Agora nós acabamos de passar pelas eras da igreja. Mesmo a história prova isto. Vem, isto é a mensagem do anjo. Ô gente, nós somos parte desta mensagem, do sétimo anjo. Da sétima igreja, correto? Revela todos os mistérios passados, todas as coisas do passado. Apocalipse 10, 1, 7. Isto é para suceder. Agora recorde, nos dias do sétimo anjo, seu som sai. Ecoa a trombeta do evangelho. Ele é o consumador de todos os mistérios de Deus. O ministério do sétimo anjo consuma, amplia, termina todos os mistérios de Deus. Nada fica sem ser revelado nesta última era com a mensagem do sétimo anjo. E você é parte disto. Ah, isso é lindo demais. Dá vontade de ser crente, gente. Dá vontade de ser crente de verdade. 69. Exatamente como veio aqui nas eras da igreja primitiva. Nós entraremos nisso daqui a pouco, uma doutrina. E então isso primeiro se tornou um dito, então se tornou uma doutrina, e então se tornou no estatuto, e então se tornou numa igreja, e foi através das eras, tanto a verdadeira como a falsa. Foi assim, um pensamento, um dito, uma doutrina e uma regra. Parágrafo 70. E das eras negras veio o primeiro reformador, Lutero, saiu em cena. E ele trouxe consigo todos os tipos de coisas misteriosas que aconteceram durante aquela era da igreja. Tudo de volta ali então, mas ele nunca terminou. Ele foi até uma altura, mas a luz dele foi muito fraquinha. Ele teve que parar, ele teve que passar a bola para Wesley. 71, página 11. Então em seguida veio Wesley, mensageiro depois. Com a santificação, obteve mais daquilo, mas mesmo assim nunca concluiu também, ficou faltando algo. Deixou por concluir, deixou pontas soltas por todas as partes, tais como a aspersão em vez do batismo. Eles aspergiam, só jogava água na cabeça das pessoas, não batizava, não imergia. Lutero tomou Pai, Filho e Espírito Santo, batizar nos títulos, em vez de Senhor Jesus Cristo. Todas essas diferentes coisas, deixaram coisas para concluir, porque a luz deles era um pouco mais fraca. 72, então em seguida veio a era pentecostal, com o batismo do Espírito Santo, os dons, né? E eles surrupiaram aquilo. Agora não pôde haver mais eras. Estas são todas, esta é a Filadélfia, ou melhor agora, e agora a era de Laodiceia, mas então o 73, nós encontramos no estudo da Escritura que o mensageiro para a era vinha no final da era, todas as vezes. Paulo veio no final da era dele, né? Nós descobrimos que Irineu veio no final da era dele. Martim no final da era dele, Lutero no fim da era dele, católica, e o que mais? Wesley no fim da era luterana,
Os pentecostais, no fim da era da santificação, através do batismo do Espírito Santo. E no final da era pentecostal, estamos supostos a receber, de acordo com a palavra, segundo a ajuda que Deus me der nesta noite para lhes mostrar, aqui que nós estamos para ver, receber um mensageiro, que tomará todas aquelas pontas soltas que estão sobrando ali, e revelará todo o segredo de Deus para o rapto da igreja. Agora eu acho linda a modéstia do irmão Branham. Ele não fala que é ele. Ele fala: estamos esperando que surja este mensageiro, sendo que ele está falando de si mesmo, de seu próprio ministério. Quem tem não fala que tem, gente. Isso é uma prova do dia a dia, dos fatos. Quem não fica puxando sardinha para o prato. Eu é que sou esse mensageiro, viu? Eu que sou. Muito raro vocês verem Jesus dizendo que ele é Deus. Muito raro. Muito raro vocês verem o irmão Branham dizer que ele é o sétimo anjo. A maioria das vezes ele dizia: estamos esperando, como ele acabou de dizer aqui, estamos esperando que surja este mensageiro. Quando ele está falando da sua própria biografia. Isso é lindo. Humildade e caldo de frango cabe em todo lugar, toda mesa. Não é? É bem quisto. É bem quisto. E agora é qual que é, irmão Samuel? 7:4. Nós já terminamos isso, não? 75. E então vem 7 trovões. O que são 7 trovões? Anote aí do lado. Pergunta e resposta número 4, 78. Irmão Branham diz: 7 trovões é a revelação dos 7 selos. E então vem 7 trovões misteriosos, que nem mesmo estão escritos em letras. Isso é revelado, está escrito assim, pingado. Gênesis falou um pouco, Êxodo falou um pouco, Levíticos falou um pouco, até Apocalipse um pouco. Está escrito, mas assim pingado. O 7º anjo vem e junta tudo para mostrar o que são esses trovões, que é o falar de Deus. Isto é certo, e eu creio que através desses 7 trovões, que ele diz depois que é a revelação dos selos, nós estamos aqui no primeiro selo, que é o primeiro trovão, será revelado nos últimos dias. Então nós estamos nos últimos dias, os selos foram abertos, a fim de reunir a noiva. Irmão, preste atenção aqui, gente. Os trovões é para reunir a noiva para a fé de rapto. Pergunta e resposta número 4, 78. Irmão Branham perguntou para ele: o que são os trovões? Ele disse: a revelação dos selos. Então, amados, vamos valorizar mais o estudo dos selos. Ele disse: os trovões é para reunir a noiva para a fé de rapto. O que é o trovão? É a revelação dos selos. Então esse estudo dos selos, irmão Edinho, é importantíssimo para reunir a noiva, geograficamente, não, espiritualmente em Cristo. Glória a Deus. Amados, isso é mais profundo do que se pensa. Estudo dos selos. Cada vez que você estuda, mais abre para você, a luz brilha mais. E o irmão Branham acaba de dizer: isto é o que nos prepara para o arrebatamento. É ver mais forte esta luz, possuir mais forte esta luz, que é a revelação. Grife isso aí, grife isso aí em sua mensagem. A revelar dos últimos dias os trovões, a fim de reunir a noiva para a fé de rapto. Porque com o que temos nesse momento, que até então não tinha a revelação dos selos, ele está pregando o primeiro selo. Ele diz: com o que temos até aqui, só religião. Bonito, religião moraliza, mas não transforma ninguém. Você diz: eu sou da religião tal, não bebo, não fumo, não minto. Bonito, mas isso é moralidade. Moralidade não leva ninguém para o céu. Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Aparência de piedade, mas por dentro espírito rebelde, não crê na palavra da hora.
nós não seríamos, com o que temos agora, nós não seríamos capazes de fazê-lo o arrebatamento. Com essa fé moralista, religião moralista, sem a revelação da palavra, nós não seríamos capazes de fazê-lo, que é o arrebatamento. Por isso que as denominações não têm estrutura para ser arrebatado, porque não tem os selos, a revelação dos selos, que é o livro, eles carregam o livro debaixo do braço, tanto amor, mas não tem a visão do livro. Não adianta carregar a letra mata, o que vivifica é o Espírito, São João 6. Aleluia. Com o que temos, fé intelectual, não podemos fazer o arrebatamento. Aí está algo, devemos avançar em direção a algo. Devemos avançar em direção a algo. Que algo que devemos avançar? Cristo. Cada vez que nós viemos ao culto, irmãos, devemos voltar para casa com gosto de Cristo, com desejo de Cristo, com desejo de avançar mais para dentro de Cristo. Não podemos ter o culto como uma coisa comum. Devemos voltar para casa com desejo de ser mais Cristo em nós. Nós dificilmente podemos ter fé suficiente para a cura divina sem a palavra. Nós temos que ter fé suficiente para sermos mudados no momento e sermos tirados desta terra, e depois de algum tempo, o Senhor permitindo, descobriremos onde está aqui escrito. Nós vamos parar aqui porque o relógio já mandou parar, mas preste atenção nisso. Com o que temos agora, só uma fé intelectual, denominacional, não nos tira no arrebatamento. O que tira no arrebatamento, nós no arrebatamento, é a revelação pura, sem tonteria, genuína, sadia da Bíblia, que o sétimo anjo trouxe para nós sem interpretar. Vamos ficar de pé. Vamos ficar em pé, vamos para casa dizendo: Senhor, acrescenta em nós esses trovões. Os trovões é que dá a nós fé de arrebatamento. E o que é um trovão? A revelação do selo. Então, Senhor, abra meus olhos espirituais para me entender esse selo. O que é o selo? É a palavra, é o livro, é o plano da redenção, é a Bíblia revelada, aberta. Vamos orar, irmão Samuel, vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por tudo que nós temos ouvido nesta noite, Senhor. Pai, isto é tão maravilhoso, Senhor. Isto é a melhor coisa que existe no mundo, Senhor. Não existe outro prazer que supera o prazer de nós poder ver, entender Tua palavra, Senhor. Ó Deus, e nós saber que são esses ensinamentos, esta palavra, Senhor, que nos dará aquela fé para aquele dia, Senhor, para aquele momento qual nós almejamos, Pai. Não devemos perder nenhuma palavra, Senhor. Não podemos perder nada, Pai. Ó Deus, devemos vir no culto, Senhor, se possível nem piscarmos os nossos olhos, para que tudo isto, Senhor, seja absorvido pela nossa alma, pelo nosso coração, Pai. Há um desejo dentro de nós, Senhor, de servir ao Senhor. Há um desejo dentro de nós, Pai, de ter isto completo dentro das nossas almas, Pai. Nas eras passadas eles tiveram isto em parte, mas a totalidade é para nós, Senhor. É para a última era, e nós estamos nisto, Pai, confiados no Teu poder, confiados na Tua palavra, na Tua mensagem, Senhor. Ó Deus, leva-nos em paz, Pai, guardados, protegidos com a Tua mão de misericórdia.
que possamos, ó Deus, estar na unção deste culto, Pai, esta noite, amanhã, durante o dia, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, estar em Tua presença a cada momento de nossas vidas, pois assim nós te pedimos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Senhor.